E chegou até esse momento. Deus abençoe tremendamente. E creio que Deus ele tem uma palavra específica nessa manhã ao seu coração. Receba a palavra de Deus que irá ser transmitida em nome de Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi o livro de Josué, capítulo 6. O livro de Josué, capítulo 6, uma palavra bem conhecida de toda a igreja, de todo o povo, que fala sobre a muralha de Jericó sendo destruída. Porém, vamos ver o que Deus ele tem para tratar conosco nessa manhã. O livro de Josué, capítulo 6. Versículo 15 em diante, diz assim o texto sagrado: no 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis, e assim tornei maldito o arraial de Israel, e os confundais. 19 diz assim: porém toda a prata, todo ouro, e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Versículo 20 e último diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram. Amém. Estamos diante de um texto sagrado, meus queridos irmãos, a qual vai revelar uma das vitórias mais bem-sucedidas de Israel, que foi derrubar as muralhas de Jericó. Mas como tem um contexto, é necessário nós analisarmos e entender o motivo por a qual chegou até aqui. Nós analisamos o texto, nós percebemos que Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. O povo estava sendo subjugado pelo povo egípcio, estava sendo oprimido, estava sendo cativo, e Deus do alto céu olhou e observou que o povo estava clamando, pedindo uma libertação, e Deus levanta homem segundo o propósito de Deus, por nome de Moisés, a qual foi um milagre divino ele sobreviver naquele período. Mas Deus reservou Moisés, porque tinha um propósito específico na sua vida, e Deus levanta ele para poder liderar o povo. Nós sabemos muito bem do contexto histórico que ele passou por situações difíceis para poder chegar até a libertação do povo. Mas o povo agora é liberto, está indo em direção à terra prometida, que Deus havia prometido, que manava leite e mel. E o que eu acho interessante é que quando Deus ele promete algo, pode passar governo, pode passar reis, mas a palavra de Deus ela se cumpre na íntegra. E que eu observo nesse texto, no contexto histórico, nós vamos entender
que Deus queria que Israel trilhasse novos caminhos com o próprio Deus. Deus queria que Israel fosse tratada no deserto, fosse moldada para poder chegar aonde Deus ali queria e estabelecer, conforme já tinha prometido ao seu povo. E quando Moisés está passando, está governando o povo como líder, o que eu acho maravilhoso é que toda a história de Moisés, nós vamos entender que Moisés foi um homem íntegro, andou sincero com o próprio Deus, de maneira que em uma certa ocasião Moisés disse que poderia até tirar o nome dele do livro, mas não tirasse a presença do meio do povo, não tirasse o próprio Deus, tirasse o povo ali daquela proteção divina. Mas quando Moisés está perto de morrer, Deus ali fala com Moisés dizendo que ele iria morrer e não iria chegar na terra prometida. Porém, ele iria contemplar com os seus olhos. E quando Moisés está perto de morrer, Deus chama a ele e diz: você não vai ver, não vai entrar na terra prometida, porém você vai contemplar com os seus olhos. E Deus chama Moisés para o monte, ele sobe no monte e Deus ali faz ele ver aquilo que havia prometido. E naquela ocasião Moisés já tinha abençoado a Josué para ser o seu sucessor na liderança do povo de Deus. Isso daqui é maravilhoso, é que Deus ele tem um propósito específico para cada homem, cada mulher. Você só vai aonde Deus disse que é para você ir. Você não passa nem um pé para frente, nem um pé para trás. Você só vai aonde Deus determinou para você chegar. Se Deus disse que você vai chegar em determinado lugar, você vai chegar até ali. Mas se Deus disse que você não vai chegar, você não irá chegar. Deus ele tem o seu momento certo, tem a sua estratégia para cada homem, cada mulher, pois os planos de Deus a nosso respeito, eles não irão se frustrar. O homem pode prometer por acaso e não cumprir, mas o que Deus determinou para a sua vida, para a minha vida, vai se cumprir, queira o inimigo ou não. A promessa de Deus, a sua vida, ela está de pé, e o momento certo vai chegar, pois o tempo de Deus não é o meu tempo, o tempo de Deus não é o seu tempo, pois ele não trabalha com o tempo humano, ele trabalha, o tempo dele é o tempo kairos, é o tempo perfeito, é a hora certa, e o seu momento vai chegar, o seu momento irá chegar. E quando Moisés morre, no capítulo 1 de Josué, o texto é categórico em dizer que o próprio Deus fala com Josué dizendo: o meu servo Moisés morreu. Moisés naquela ocasião tenha morrido, porém Deus levanta por nome de Josué, alguém que não surgiu do nada, mas foi preparado pelo próprio Moisés. Foi preparado no deserto, acompanhando a trajetória do homem que andava com Deus, face a face, e Josué aprendeu. E quando Deus chega para Josué e diz para ele que agora ele deveria liderar o povo, deveria conduzir o povo para a terra prometida. Só que Josué, como homem, como eu, como você, ele vai temer, porque nós observamos que não é fácil substituir alguém que está em sucesso, como foi Moisés. Substituir alguém que vinha de fracasso é ótimo, porque ali
é mais fácil de apaziguar a situação, de controlar. Porém, alguém que vinha de vitórias, alguém que era um homem que andava com Deus, é mais pesado a missão, é mais difícil. Porém, quando Deus, Ele está no negócio, tudo dá certo. Quando Deus, Ele disse que era que Josué queria liderar, porque Ele já sabia quem era Josué. Ele já sabia o que Josué iria passar e enfrentar diante do povo dele. Durante toda a trajetória de Josué, Josué ele foi fiel a Deus, não só pelo que ele ouviu, mas o que ele vivenciou com o próprio Deus. Ele não só viveu a experiência de Moisés. Moisés, através de Deus, abriu o mar vermelho. Moisés fez grandes coisas em toda a trajetória. Mas Moisés, ele viveu o seu momento, viveu sua experiência. E agora Josué vai ter suas experiências com Deus. Porque é muito fácil, meus queridos irmãos, eu contar que Jesus cura, que Deus liberta, que Deus faz e nunca viver aquilo que eu falo. É muito fácil eu dizer que Deus vai fazer, que Deus vai curar, e Deus nunca ter me curado, nunca vivi uma experiência. Por isso que é necessário eu e você viver a experiência com Deus. Não só de ouvir, mas de passar na prova, de viver na prova ali com Deus e dizer, realmente eu sei o que é a cura divina, eu sei o que é passar por isso, porque eu passei. Então Josué agora não vai viver a experiência de Moisés, porém ele vai viver a própria experiência com Deus. Ele vai passar por dificuldade, ele vai saber o que é abrir o rio Jordão, ele vai saber o que é derrotar os inimigos, ele vai saber o que é derrubar as muralhas de Jericó. Então Josué, ele vai viver a sua própria experiência com Deus. Josué, ele vai entender e ele vai viver conforme Moisés passou. Ele vai dar continuidade. Ele vai fazer aquilo que Moisés havia parado de fazer, pois já não estava mais com o povo de Israel. E Deus chama a atenção dele dizendo, tem um segredo, Josué, para você ser bem sucedido na sua trajetória, na sua caminhada. Tem um segredo, é meditar na palavra de dia e de noite. Quer que o seu reinado, a sua liderança, o seu governo vá bem, Josué? Tem um segredo, medita na palavra de dia e de noite, porque você será bem sucedido naquilo que eu determinei. Por isso, meu irmão, minha irmã, que tem muita gente com ministério fracassado, porque não medita na palavra de Deus, não para ouvir, não senta para aprender, e muitas vezes o ministério é fracassado. Porém, Deus já havia dado um segredo para Josué, dizendo, medita na palavra de dia e de noite, porque o teu ministério, ele vai ser bem sucedido. Então o segredo é nós meditarmos, é nós aprendermos com o próprio Deus. Mas pregador, como eu faço para aprender a palavra de Deus? Meditando, estudando a palavra de dia, de noite, para que você
seja bem sucedido o seu ministério, a sua casa e toda a sua família. É meditar. Muitos buscam profecias, muitos buscam palavras em outros lugares, mas a boca de Deus está aqui nesse livro. A palavra de Deus é o próprio Senhor falando comigo, com você. Não tem profecia maior do que está inserido aqui na palavra dele. A inerrante, infalível palavra do Senhor. E Deus deu o segredo para Josué. Deus disse que ali iria dar todo lugar que ele pisasse. Porém tinha um segredo. Era para poder meditar na palavra do Senhor. Só que Josué, ele vai ser encorajado pelo próprio Deus. Josué vai ser encorajado pelo próprio Deus. Porque nós seres humanos, por mais que nós temos um estudo, uma preparação, a nossa força, ela não é terrena, mas a nossa força, ela é celestial, vem do céu. E no versículo 6, Deus disse para Josué, dizendo: ser forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra prometida. Por mais que Josué tinha um preparo, Deus estava encorajando a Josué, dizendo: ser forte porque eu estou nessa peleja. Ser forte porque eu estou nesse negócio. Não desanima. Não fica com medo porque eu estou contigo. Eu sei que a peleja é grande. A luta é difícil. Mas eu estou nesse negócio. Tão somente ser forte. Ser corajoso. Porque eu estou contigo. Mas não tem um segredo, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Era o próprio Deus dizendo: olhe, só vá avante, só vá avante. Não olhe para trás, não olhe para o lado, não olhe para o outro. Segue avante. A luta pode vir, a dificuldade pode bater na porta, mas o próprio Deus, Ele está cuidando da sua casa, da sua família. Não se desespere, porque o Deus está dizendo para você nessa manhã: ser forte, ser corajoso, porque eu estou na peleja e operando o Senhor nessa manhã na sua vida. Quem vai impedir o agir de Deus na sua casa e na sua causa? Só que no versículo 9, Deus vai novamente dizer: não mandei eu ser forte e corajoso? Era outra vez Deus dizendo para Josué: por que você está com medo? Por que você está tentando esfriar? Por que você está tentando desanimar daquilo que eu coloquei na sua mão? Por que desanimar? Porque eu já determinei algo para a sua vida. Por que desanimar? Eu não sou o teu Deus. Por que ter medo dessa nova etapa da sua vida, Josué? Eu sei que o desafio é grande. Não é qualquer povo, é o povo de Deus. Mas se eu estou na peleja, não precisa desanimar. Porque o próprio Deus, meus queridos, o próprio Deus disse que estava com ele. Se Deus falou que estava comigo, se Deus falou que está com você, não precisa ter medo. Ah, pregador, mas o desafio é grande. Essa nova jornada da minha vida, o desafio é grande. Mas se Deus falou que está contigo, por que vai temer? Se Deus falou que está contigo nessa jornada, para que temer?
Se Deus falou contigo que Ele irá com você para essa peleja, para que temer? Nessa manhã Ele lhe encoraja dizendo: não temas, não temas, porque Ele está contigo nessa luta. Deus, Ele está contigo nessa peleja. Nessa peleja não precisa pelejar, porque é o próprio Deus que vai agir na sua vida nessa manhã. O povo entende que Deus estava com Josué. O povo vai entender que o próprio Deus já havia determinado o sucessor dele, que era Josué. E o povo diz: eu sei que realmente Deus está contigo. E todos aqueles que se levantarem contra a sua liderança, contra seu governo, esses daí serão dizimados, serão mortos. Tão somente, mais uma vez, dizendo: ser forte e corajoso. O primeiro desafio de Josué, nós observamos em todo o contexto. O primeiro desafio foi passar o rio Jordão. O rio Jordão estava em tempo de cheia. O Jordão estava transbordando. O primeiro desafio que Josué teve foi passar por ele. Desafio esse não fácil. Desafio esse difícil. Pois ali seria a prova cabal, a prova tangível que Deus estava com Josué. Ali seria a prova se realmente Deus estava com Josué ou não. Ali seria uma prova para o povo ver, visualizar, que quando Deus ele chama o homem, Deus chama a mulher, Ele mostra, Ele prova que Ele está comigo e que Ele está com você. Observamos no texto, no capítulo 3 do livro de Josué, que o próprio Deus fala com ele que ele iria passar, porque o desafio só é completo quando passamos pelo Jordão. Se nós ficar só na margem, observando a dificuldade, o desafio, nada diferente vai acontecer. Mas quando eu e você tomamos uma atitude de atravessar o Jordão, aí sim a prova ela é concluída com sucesso. E observe que Deus ele dá uma estratégia para Josué, dizendo que os sacerdotes iriam na frente, e quando os sacerdotes com a arca da aliança tocassem os pés no rio Jordão, o rio ali começava a se abrir de um lado para o outro. Josué ele dá a ordem, e quando os sacerdotes colocam o pé no rio, o texto vai dizer que o rio começa a ser dividido no meio, e o povo ali começa a passar em pés enxutos. Ou seja, Deus estava dizendo para Josué que ele estava com ele naquela peleja. Deus estava dizendo para Josué: a prova é essa, meu filho, de que eu estou nesse negócio, que eu estou nessa peleja, que eu estou nesse desafio. E o rio começa a se abrir, e o povo começa a passar para o outro lado. O que eu acho maravilhoso é que Deus, Ele sempre nos mostra que Ele está comigo e que Ele está com você. Às vezes Ele cria a situação que eu e você não entendemos. Às vezes Ele coloca você, eu, numa prova que nós não entendemos. Mas é ali, quando Ele coloca eu e você naquela prova, é para mostrar
que Ele está comigo, que Ele está com você. E que nenhum Jordão é maior do que o Deus que está comigo e o Deus que está com você. Nenhum Jordão é maior do que o Deus que criou os céus e a terra. Nenhum Jordão é maior do que está comigo e do que está com você. Nenhum Jordão é maior do que aquele que criou os céus, a terra e tudo que existe no mundo. Foi o Deus que criou. Nenhum Jordão é maior do que o dono do ouro e da prata. Nenhum Jordão é maior do que o princípio de tudo. Nenhum Jordão é maior do que o Todo-Poderoso. Se o Jordão está difícil para você, ele não é maior do que o Deus. Só basta uma palavra, Deus falar do céu: abra mar, abra rio, e ali o rio ou o mar se abre. Só basta uma palavra para a minha vida, para a sua vida. Só basta uma palavra de Deus para mim, para você, nessa manhã. Se para você está difícil, eu quero profetizar para a sua vida, dizendo: o Jordão que estava ali pedindo de atravessar, de avançar, em nome de Jesus, ele começa a se abrir hoje. Em nome de Jesus, Deus começa a fazer algo novo. Em nome de Jesus, Deus, ele vai mover os céus e a terra nessa manhã por você, por você, por você. Ele vai fazer o impossível acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o que você está vivendo hoje, Deus, ele vai dar um basta. O que você está passando hoje, Deus, ele vai tirar. Deus, ele vai fazer. Pela palavra dele nós podemos profetizar dizendo que o Jordão ele vai abrir e Deus, ele vai fazer algo novo, algo extraordinário da parte dele está vindo para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. O câncer não é maior do que Jesus. A porta fechada não é maior do que Jesus, porque ele é a própria porta. Na sua palavra diz: o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. A porta que ele vai abrir, ninguém consegue fechar. Mas só espera nele, confia nele. O segredo é confiar nele. Na sua palavra em Salmos vai dizer que nunca vi um Deus que trabalha, que peleja por aqueles que nele espera. Então descansa o teu coração, porque o Jordão vai começar a abrir e você vai passar em pé enxuto do outro lado, e você vai dizer: a peleja foi grande, mas maior foi a vitória. Maior foi a vitória, maior foi a vitória, porque Deus, ele não dá luta que eu e você não conseguimos alcançar. Se você está passando por essa luta, por essa peleja, é porque Deus, ele sabe da sua estrutura. Deus, ele sabe até onde você aguenta. Deus sabe até onde você consegue suportar. Se você está aqui, é porque chegou até aqui nessa manhã, acordou, começou a enxergar, andar. Isso é uma dádiva dele. Eu me deitei e acordei porque foi o Senhor que me sustentou. Quantos não conseguiram acordar nessa manhã? Quantos não conseguiram abrir os olhos e enxergar mais? Quantos não conseguiram nem sequer levantar da cama?
mas você acordou, você está enxergando, você está andando, você está com saúde, e isso daí é bênção de Deus, é um privilégio para mim e para você. Então nessa manhã seja grato pelaquilo que você tem. A gratidão é uma porta que abre outras. Seja grato a Deus por tudo que Ele fez até hoje contigo. E o texto vai dizer que Josué, ele deu a ordem aos sacerdotes. Os sacerdotes tocam os pés no Rio Jordão, e ali o rio começa a abrir, o povo começa a passar. O povo está do outro lado, e agora o povo comemora. Só que Josué pega 12 pedras ali para memorizar aquilo que havia acontecido com o povo de Deus, por a grande vitória. E quando nós observamos o capítulo 6 que acabamos de ler, nós vamos entender que a segunda dificuldade que Josué teve no seu ministério foi atravessar Jericó. O texto vai dizer que a cidade de Jericó estava fortemente fechada, estava cercada. O texto é categórico em dizer que ninguém entrava e ninguém saía. O povo estava dentro da cidade, com medo do Deus Todo-Poderoso. Nós observamos que até o inimigo tem medo, tem temor do que Deus é capaz de fazer. Porque quando Ele quer fazer, Ele não pede opinião minha, Ele não pede opinião sua. Ele faz e pronto, e acabou. Porque Deus, Ele determinou a vitória para o povo dele. E quando Deus determina, está determinado e pronto, final. E a cidade estava fechada, ninguém entrava e ninguém saía, pois o povo estava com medo daquilo que Deus haveria de fazer com Jericó. Só que Deus, ele dá uma estratégia para Josué. Observe que no versículo 2, Deus diz para Josué, dizendo: eu entreguei Jericó na sua mão, Josué, mas tem um segredo para você alcançar essa vitória. Deus, ele dá uma estratégia para Josué, dizendo que o povo haveria de rodear a cidade de Jericó durante 7 dias, e no 7º dia dali daria 7 voltas somente naquele dia. Então nós observamos que a dificuldade que Josué teve foi grande, porém a estratégia de Deus parece algo inusitado, algo que pela lógica humana não deveria acontecer nada, porque como é que gritos poderia destruir uma cidade? E eu percebendo e observando e pensando comigo, quando Deus ele trabalha na minha, na sua vida, não é do meu jeito nem do seu jeito. Às vezes o trabalho de Deus na minha, na sua vida é algo mais complicado. Às vezes Deus ele quer que nós venhamos obedecer aquilo que Ele manda. Aqui eu entendo que muitos querem vitória, mas não querem obedecer. Aqui eu entendo que muitos querem que Deus ele mande a vitória na mão, porém quando Deus ele manda, ordena,
não obedece. Tem muita gente que quer só receber vitória, mas não quer obedecer a palavra de Deus. Se Deus disse que é para dar grito, é para dar grito. Se Deus disse que é para dar 7 voltas, é para dar 7 voltas. Não tente ensinar Deus a trabalhar. Tem muita gente que quer ensinar Deus a trabalhar. Deus, será que é dessa forma? Deus, mas não era melhor desse jeito? Poderia ser mais fácil. Observando no contexto, só era Deus dizer: muro derruba, com o vento, um assopro de Deus derrubava tudo e o povo passava. Mas quando Deus ele quer fazer, é do jeito dele. Não pergunte. Tem muita gente indagando, dizendo: mas Senhor, por que isso? Poderia ser assim, desse jeito. Mas quando Deus ele quer fazer na minha, na sua vida, não é como você quer, não é como eu quero, é do jeito dele. Então obedeça, obedeça a voz de Deus. Se Deus disse que é assim, é desse jeito, e acabou. Não tente ensinar Deus a trabalhar, porque você só vai ficar rodeando e nada vai acontecer. As muralhas não vão cair, mas quando você decidir obedecer a voz de Deus, as muralhas elas vão cair pela autoridade que há no nome dele. Então o segredo para alcançar a vitória é obedecer a voz do Todo-Poderoso. É obedecer a voz daquele que manda em tudo. Manda em mim, manda em você, manda em juiz, desembargador. Ele manda em qualquer um, porque ele é o próprio Deus. Ele faz do nada, faz a existir. Ele pega aqueles que não têm valor e coloca se sentar no lugar de príncipe. Se ele quiser fazer, ele é Deus na sua vida. Mas se ele não quiser fazer, o poder ainda é dele, a glória ainda é dele, e você não tem nada a ver com isso. Então o segredo para alcançar a vitória é obedecer a voz de Deus, é obedecer aquilo que Deus ele já determinou para a sua vida. Não tente tentar ensinar Deus a trabalhar. Não tente ensinar Deus a fazer estratégia. Ele já determinou e você deve obedecer. Quer alcançar a vitória? Comece a obedecer a voz de Deus. Porque senão você só vai ficar indo para trás. Mas se você decidir obedecer, as muralhas elas vão cair e a vitória vai chegar na sua casa, na sua família, no seu lar. Então o segredo para alcançar a vitória é obedecer a voz de Deus. Deus ele prefere obediência do que sacrifício. Na sua palavra vai dizer que ele prefere obediência do que você sacrificar. É melhor você obedecer, porque as coisas elas vão dar certo. Mas se você não obedecer, infelizmente as coisas não vão andar. E observando, meus queridos irmãos, Deus disse para ele: vai dar 7 voltas. Durante um dia você dá uma volta. Durante 7 dias vai fazer isso. Porém no 7º dia, vocês vão fazer algo diferente. Vão dar 7 voltas. Somente em um dia. Como eu disse no início, olhando pela ótica humana, não tem como acontecer isso. Olhando pela ótica, pela natureza humana, não tem como acontecer isso.
Por isso que eu disse, Deus não trabalha do nosso jeito. Deus não trabalha como a gente quer. Deus não trabalha do nosso jeito, mas é do jeito dele. Poderia ser mais fácil? Poderia. Mas se Deus determinou que é desse jeito, é assim. Só obedeça. Porque Deus ele tem o melhor para mim e para você. E Deus disse, olhe, vai dar no sétima volta, vai ter que dar os gritos e as muralhas irão ser derrubadas. Tem um segredo também. Pegue 7 sacerdotes com 7 chifres de carneiros. E eles irão soar durante 7 dias. E os muros da cidade irá cair. E vocês vão ver o que Deus irá fazer. Aconteceu que quando Deus chama quando o próprio Josué chama os sacerdotes, dá ordem para ele. Fala para o povo passar a cidade e rodear durante 7 dias. E aconteceu que quando o próprio Josué ordena para o povo, fica calado. Ninguém dá um pio, ninguém fala nada. É para dar 7 voltas em silêncio. Porque vai ter um momento de gritar. Aqui eu entendo que tem momentos na nossa vida que nós temos que ficar em silêncio, calado, não dizer nada a ninguém. Porque vai ter um momento de gritar. Vai ter um momento de se alegrar. Vai ter um momento de jubilar. Mas tem momento de ficar em silêncio, calado. Mas está sofrendo, Senhor. Mas está doendo. Mas fique em silêncio. Porque vai ter um momento de gritar. Vai ter um momento de jubilar, de adorar. Fique em silêncio. Porque a prova está terminando. E quando a prova terminar, aí você grita para todo mundo que Ele é bom, que Ele faz, que Ele cessa a guerra, que Ele destrói tudo e dá vitória ao povo seu. Observe que a ordem de Josué é uma ordem imperativa, dizendo, não gritar. Pense uma coisa difícil, é nós ficar calado, presbítero Stax. Pense uma coisa difícil, é nós ficar calado. Quando a gente recebe algo, a gente quer falar. A gente quer expressar para fora aquilo que está por dentro. Mas tem momento que você tem que ficar calada. Tem que ficar em silêncio porque é você e Deus. É você e Ele. Fica em silêncio, porque Deus está agindo na tua vida nessa manhã. O momento de gritar está chegando. Eu quero profetizar de olhos abertos para você. As muralhas vão cair e você vai começar a gritar, você vai começar a exaltar, você vai fazer o culto em ação de graça, você vai tocar trombeta, porque a vitória está chegando, está chegando, está chegando. A vitória está chegando para mim e para você. Em nome de Jesus, recebe vitória da parte dEle. Recebe a cura que você precisa em nome de Jesus. Você que está pedindo uma cura, agora pela autoridade que é o nome de Jesus, recebe a cura agora. Jesus, eu não sei onde essas irmãs e irmãos estão, mas Tu sabe, Pai. Toca agora, Jesus, cura. Tu dá seu sinal aqui para mim agora. E eu creio que isso vem da Tua parte. Recebe cura em nome de Jesus. Começa a voltar tudo normal, pressão. Começa a voltar normal, glicose agora. Pela autoridade que é o nome de Jesus. Toda dor de cabeça está repreendida agora pela autoridade que é o nome de Jesus. Glória seja dada ao Todo-Poderoso. E a ordem imperativa de Josué era ficar em silêncio. Todo o povo
Só o sacerdote toca a trombeta. Só os sacerdotes irão tocar a trombeta e o povo fica calado. Peço perdão. O povo fica calado em silêncio, querendo falar, querendo dizer alguma coisa, mas a ordem de Deus era para ficar em silêncio. E o povo dá a primeira volta e nada acontece. Dá a segunda volta e nada acontece. Mas quando deu a sexta volta e quando foi para dar a sétima volta no sétimo dia, na madrugada da alva, o povo começa a rodear a cidade. Somente naquele dia foi 7 vezes. O povo dá a primeira volta, não estou falando no sétimo dia, nada acontece. Dá a segunda volta, nada acontece. Terceira, quarta volta e parece algo inusitado. Porque crente tem que ser pela fé, não é pelo que vê, porque o que nós vemos, nós não iremos alcançar a vitória, mas nós estamos aqui determinando e crendo que vai acontecer. O povo dá quarta, quinta volta, no mesmo dia, na sétima volta, no sétimo dia. Quinta volta e nada acontece. Sexta volta e parece que as muralhas não vão ser destruídas. Só que chega o momento, Josué, ele dá uma ordem para o povo, dizendo: gritai. Chegou o momento de gritar. Você que aguardou tanto tempo em silêncio, tanto momento, tantos dias sem falar nada, chegou o momento de gritar, chegou o momento de adorar, chegou o momento de exaltar, chegou o momento da vitória. A luta foi grande, a peleja foi grande, o desafio foi grande, mas maior será a vitória que Deus ele determinou para a sua vida. Josué dá uma ordem: gritai! Chegou o momento de gritar. É aqueles que estavam aguardando muito tempo, 7 dias, sem poder gritar, sem poder falar. Agora estava o momento exato de colocar para fora aquilo que estava guardado há muito tempo. E o povo começa a gritar. E o que eu acho maravilhoso é que o texto é categórico e dizer que quando o povo gritou, não foi depois, não foi durante um mês, 2 meses, uma semana, um ano, foi enquanto o povo gritou, os muros começou a ser destruídos. Mas nós observamos, se o povo não tivesse obedecido, a vitória não tinha sido alcançada. Então o segredo, como eu falei, e volto a falar novamente, o segredo para a vitória é obedecer. O povo grita, as muralhas começam a cair, as muralhas começam a ser derribadas, porque quando Deus ele determina a vitória para mim e para você e dá a estratégia, você tem que fazer de acordo como ele manda. Não é nem um pouco mais, nem um pouco a menos. É até aquele momento que ele determinou e disse que era para fazer. E as muralhas começam a ser destruídas. As muralhas começam a ser derrubadas. Porque a vitória chegou para o seu povo. E eu creio que em nome de Jesus nessa manhã, tudo aquilo que lhe impedia
de avançar, de prosseguir. Em nome de Jesus, está sendo derrubado. Todo impedimento está sendo destruído. Todo mal pela autoridade que há no nome de Jesus está sendo destruído pela autoridade que há no nome dele. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, feche seus olhos onde você estiver na sua casa. Em nome de Jesus, a sua casa deve fechar seus olhos. E aonde você estiver, isso aqui é algo profético. Dê 7 glórias. Porque no 7º, Deus vai fazer algo por sua casa. E eu quero, junto comigo, você dê 7 glórias. Se você acredita, faça comigo na live. Você que está no seu lar, no carro, trabalhando, faça comigo isso. Primeiro, glória. Segundo, glória. Terceiro, glória. Quarto, glória. Quinto, glória. Sexto, glória. Sétimo, glória. As muralhas, ela começa a cair na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, todo mal está caindo por terra agora. Agora, em nome de Jesus, receba paz. Receba alívio da parte de Deus. Toda opressão maligna está sendo repreendida agora pela autoridade que há no nome de Jesus. As muralhas, ela foi derrubada nessa manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero fazer o convite para você, meu amigo, minha amiga. Você que não teve um encontro com Ele, escreve no chat: eu aceito. Você que quer voltar, eu volto para Jesus.